Você nasceu para ser o protagonista da sua própria história e não para viver como figurante da história dos outros. Mas quando você se distrai com o que não importa, se perde em comparações ou tenta agradar expectativas que nem são suas, começa a se desconectar de quem você é de verdade. Começa a apagar a própria luz para caber em lugares que nem deveriam te merecer. Pensa comigo. Se você soubesse que só tem mais um ano de vida, o que você deixaria para trás hoje mesmo? O que pararia de ocupar sua mente? E onde colocaria toda a sua energia a partir de agora? É nesse tipo de clareza que mora um dos maiores ensinamentos do estoicismo. Quando você para de olhar para fora e começa a se voltar para dentro, tudo começa a se alinhar. Você deixa de buscar validação onde nunca vai encontrar e finalmente encontra a força que sempre esteve aí, dentro de você. É nesse estado que a mente se acalma, que a vida encontra direção e que o seu valor deixa de depender dos outros, porque passa a nascer da sua própria consciência. Hoje, eu vou te mostrar 10 lições estoicas, práticas e poderosas, para te ajudar a proteger sua energia, fortalecer sua mente e viver com mais verdade, mais presença e mais direção. Não gaste mais sua vida focando em tudo, menos em você. Hoje, escolha se priorizar. E para transformar essa decisão em um compromisso, comente aqui embaixo. Hoje, eu escolho focar em mim. Eu sou estoico. E antes da primeira lição, só te peço 2 coisas. Curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda essa mensagem a chegar em quem também precisa dessa virada de vida. Agora sim, vamos começar. 1. Tudo o que você faz na vida deixa um rastro. Nada na sua rotina é neutro. Tudo o que você faz ou deixa de fazer se acumula. Cada pequena ação, cada escolha diária está construindo uma versão de você. É fácil pensar que um dia não faz diferença. Mas faz, porque o que você faz hoje se repete amanhã. E quando você menos percebe, se tornou o que faz com frequência. Se você desiste do treino quando está cansado, tudo bem, mas se isso vira padrão, seu corpo sente. Se você sempre diz, depois eu vejo, as tarefas se acumulam e com elas a ansiedade também. Se você se cobra demais por tudo, até as pequenas falhas viram culpa. E se você se esquece de cuidar de si, pouco a pouco, vai se afastando de quem quer se tornar. E é isso que quase ninguém te conta. A sua vida não muda de repente, ela muda devagar, no acúmulo. Você não acorda desequilibrado, você se desorganiza aos poucos. Não perde o foco de uma vez, você o entrega em pequenas concessões. Epicteto dizia, se você quer se tornar lindo, faça belas escolhas. Se quer ser excelente, faça escolhas excelentes e as faça habitualmente. Dia após dia, elas se somam acima. E é exatamente isso. As suas escolhas diárias não são pequenas, elas constroem a base da sua vida. Por isso, pare por um instante e observe com gentileza. O que você está acumulando? Cuidado ou negligência? Clareza ou pressa? Paz ou distração? Mesmo quando nada parece acontecer por fora, algo sempre está se formando por dentro. Toda escolha repetida com intenção vira um caminho mais firme para onde você quer chegar. Você não precisa de um plano perfeito, só precisa de direção, presença e vontade de não voltar atrás. A boa notícia é que isso funciona nos 2 sentidos. O acúmulo também constrói progresso. Cada pequena vitória conta. Cada vez que você escolhe o que te fortalece, mesmo que pareça pouco, está reorganizando seu caminho por dentro. Persistência não é velocidade, é consistência com intenção. E quando essa intenção é repetida, mesmo nos dias comuns, ela vira transformação. A mudança que você tanto busca não começa com uma revolução, começa com o próximo passo. E se esse passo for o mesmo de ontem, o resultado também será.
Mas, se hoje for diferente, tudo pode mudar. Se essa lição fez sentido para você, escreva nos comentários. Hoje, só planto o que quero colher. Porque a vida é um reflexo do que você pratica e ninguém colhe excelência com hábitos medianos. 2. Nem toda emoção deve virar atitude. Você já percebeu como, às vezes, uma simples frase de alguém já dispara sua raiva? Ou como uma notícia inesperada já te deixa ansioso, querendo resolver tudo na hora? É automático, a emoção chega, e a gente responde sem pensar. Mas é justamente aí que mora o risco. Quando você reage sem filtrar, entrega o controle da sua vida para o que sente no momento. Mas os estoicos nos lembram de algo essencial. Entre o que acontece e o que você faz, existe um espaço. E é nesse espaço que mora o seu poder. Sua primeira impressão nem sempre é verdadeira. O que parece ofensa pode ser apenas ruído. O que parece urgência pode ser só ansiedade. E o que parece pessoal pode não ter nada a ver com você. É por isso que, antes de agir, vale parar por um instante. Respirar fundo, olhar para dentro e perguntar com sinceridade: o que eu estou sentindo agora merece uma atitude ou só precisa ser acolhido? Essa resposta vai me representar ou vai me sabotar? Você não precisa fugir do que sente, mas também não precisa se entregar ao primeiro impulso. A emoção não é inimiga. Ela é como um rio. Se você não direciona, ela transborda. Toda vez que você escolhe a pausa em vez do impulso, você se fortalece por dentro. Você treina sua mente a ser guia e não refém. E é justamente aí que nasce a autodisciplina, não em ignorar suas emoções, mas em filtrar suas ações. Maturidade emocional não é ausência de emoção, é presença de consciência. Não desperdice sua energia agindo no calor do momento. Foque em você, no que está ao seu alcance e dê a si mesmo o tempo necessário para escolher com clareza. Nos próximos dias, coloque isso em prática nas pequenas situações. Quando seu parceiro fizer um comentário que te irrita, respire antes de retrucar. Se seu chefe mandar uma mensagem seca, leia de novo antes de imaginar que é algo contra você. Se o atendente for grosseiro, não devolva no mesmo tom. Escolha manter sua calma. Ou se alguém te interromper numa conversa, pause por 2 segundos e veja se vale a pena entrar no confronto. A pessoa que sabe pausar antes de reagir se torna líder de si mesma. E esse é o tipo mais raro e mais forte de liderança que existe. É nesse espaço de silêncio e escolha que você começa a moldar o seu caráter, um gesto por vez. E quanto mais você escolhe com consciência, mais a sua vida começa a refletir quem você realmente é e não apenas o que o momento tentou fazer de você. Responder com clareza é um ato de coragem. Escolha isso, não porque é fácil, mas porque é transformador. Porque é nessa pausa, entre o que você sente e o que você faz, que a sua força começa a crescer. E é justamente aí que você deixa de ser reação e passa a ser direção. 3. Não viva se comparando com os outros. Você está bem, sua vida está andando e você se sente em paz com suas escolhas. Mas aí você abre o celular, vê uma foto, um post, um comentário e, sem perceber, começa a se comparar. O corpo de um, o salário de outro, a viagem que você não fez, o relacionamento que parece perfeito e, de repente, o que antes te parecia suficiente começa a parecer pouco. A comparação é sorrateira. Ela não grita, ela sussurra e rouba em segundos a alegria que levou dias para construir. Você começa a duvidar do seu corpo, do seu caminho, da sua vida. E o que era gratidão vira cobrança. Mas tem algo importante aqui. Você não está vendo a história inteira do outro, está vendo só o recorte bonito, o ângulo certo, a legenda ensaiada, a luz perfeita. E usar isso como régua para medir a sua própria vida é como tentar encontrar o norte com uma bússola quebrada. Nada se alinha, nada faz sentido.
Você se sente sempre atrasado, mesmo quando está avançando. Marco Aurélio dizia: convença-se de que tudo é dom dos deuses. Ou seja, confie na sua estrada. Honre o que é seu. Entenda que o tempo da vida não erra o ritmo e que não é sua missão viver o enredo de ninguém. A comparação constante não te ajuda a crescer. Ela te desvia do essencial, sua própria evolução. Evoluir não é ser melhor do que o outro. É ser melhor do que você era ontem. É olhar para dentro e dizer: ainda não estou onde quero, mas estou no caminho, e esse caminho é meu. A grama do vizinho pode até parecer mais verde, mas você nunca sabe há quanto tempo ela foi pintada. Enquanto você compara o palco do outro com o seu bastidor, esquece que a sua história está sendo construída em silêncio e com mais verdade. Quando a comparação surgir, respire e volte para si. Lembre do que você já superou, das vezes em que ninguém viu seu esforço, mas você não desistiu. Das dores que você curou calado, das escolhas difíceis que ninguém entendeu. Lembre que sua jornada é única, e isso não te enfraquece, te define. Você não está aqui para correr onde os outros correm, mas para andar com firmeza no seu próprio chão, no seu tempo, com os passos que fazem sentido para você. Comparar-se só faz sentido se for com a versão sua que ficou para trás. Porque o que realmente importa não é chegar primeiro, é continuar indo, mesmo quando ninguém vê. E quando você começa a respeitar o seu processo, algo muda. O foco volta para o lugar certo, o barulho de fora diminui e a sua força deixa de depender dos olhos dos outros para vir, finalmente, de dentro. Se essa lição falou com você, escreva nos comentários: hoje paro de olhar para os outros e foco em mim. Às vezes, é só disso que você precisa para voltar a crescer, de lembrar que o seu caminho tem valor, mesmo quando ninguém está aplaudindo. 4. Não gaste sua paz com problemas que não existem. Quantas vezes você perdeu o sono por algo que nunca aconteceu? Quantas conversas ensaiou na cabeça, esperando o pior, e depois percebeu que nada daquilo se concretizou? Como dizia Sêneca, sofremos mais na imaginação do que na realidade. E ele estava certo, porque muitas vezes o maior inimigo da nossa paz é um pensamento mal direcionado. Somos privilegiados com a capacidade de pensar, mas se não treinarmos essa habilidade, ela se volta contra nós. A mente, quando desgovernada, inventa cenários, cria medos e planta dúvidas que nem existiam até 5 minutos atrás. Você sente um desconforto e já imagina que está doente. Seu chefe chama para conversar e você já supõe que é algo negativo. Alguém demora a responder e sua cabeça constrói histórias inteiras. E o mais perigoso é que, quando você acredita nessas histórias, seu corpo responde como se elas fossem reais. Você acelera a respiração, fecha o peito, trava os ombros, tudo por algo que só existe na sua mente. É como apanhar de um inimigo invisível. Você não vê, mas sente o impacto. É por isso que você precisa aprender a fazer algo raro: questionar seus próprios pensamentos. Pergunte com clareza: isso é real ou estou imaginando? Isso está acontecendo ou estou sofrendo por antecipação? Essa dor vem do fato ou do medo do que pode acontecer? Pensamentos são como sementes. Se você alimenta os negativos, colhe ansiedade. Mas se volta sua atenção para o que está diante de você, para o agora, você recupera o controle. A mente funciona como uma lente. Se estiver suja de medo, distorce tudo o que você vê. Mas se você limpa essa lente com presença e questionamento, começa a enxergar o que é e não o que a ansiedade inventou. Foque na tarefa que precisa cumprir, na conversa que está vivendo, na escolha que você pode fazer hoje. Não adicione sofrimento onde já há desafio e não amplifique medos que só existem porque você permitiu que crescessem.
Não desperdice sua vida lutando contra fantasmas. Aprenda a focar em você, no que é concreto, no que está nas suas mãos agora, e verá que muitos monstros somem quando você acende a luz da razão. E toda vez que essa névoa emocional tentar voltar, lembre, você não precisa acreditar em tudo que pensa. Você só precisa se manter firme no que é real. A mente é poderosa, mas quando você a observa com calma, ela deixa de te dominar e começa a te servir. 5. Acredite, você é capaz de aprender. Você já deixou de tentar algo novo porque achou que não era para você? Talvez pensou que era tarde demais, que já tinha perdido o ritmo, que não tinha dinheiro ou que esse tipo de coisa só dá certo para quem tem sorte. A verdade é que todo mundo já sentiu isso em algum momento. Aquela sensação de estar atrasado, de não ser bom o suficiente, de que aprender é para outros, não para você. E é assim que muita gente para, não porque não consegue, mas porque acredita demais nas próprias desculpas. Mas acreditar nas próprias limitações não muda os fatos, só limita o que você poderia ter vivido. É por isso que a mudança começa quando você escolhe escutar menos o medo e mais a sua vontade de crescer, quando você troca o não consigo pelo ainda não sei. Muitas vezes, o que te trava não é a realidade, é a história que você contou para si mesmo sobre ela. Você começa a repetir, não sou bom com isso, não tenho dom, nunca fui bom aluno, e essas frases viram muralhas. Mas quando você questiona essas frases, percebe que a maioria não veio de você, veio de críticas antigas, de comparações injustas, de uma infância onde errar era motivo de vergonha e não de aprendizado. E se você ainda duvida que é possível recomeçar mesmo com pouco, basta olhar para um exemplo que os estoicos conhecem bem, Epicteto. Ele nasceu sem liberdade, sem dinheiro, sem acesso a mestres. Mas fez da curiosidade a sua ferramenta, da mente o seu abrigo e da filosofia o seu caminho. Ele não começou com tudo, começou com quase nada, mas usou o pouco que tinha com consistência. E é isso que você precisa lembrar. Não é sobre o que você tem agora, é sobre o que você está disposto a construir. Aprender é como plantar uma semente. No começo parece invisível. Você rega, cuida e nada muda. Mas um dia, sem aviso, o broto aparece e você percebe que todo o esforço silencioso estava criando raiz. E mesmo que ninguém veja, mesmo que não venham aplausos, existe um tipo de vitória que acontece por dentro. É quando você percebe que não depende mais de ser o melhor, só de não parar, só de não desistir. Você não precisa dominar o mundo. Só precisa acreditar que ainda pode crescer. E todo crescimento começa quando você se autoriza a tentar, mesmo com medo, mesmo sem saber tudo, mesmo sem garantias. Você não precisa ser mais inteligente, mais rico ou mais jovem. Você só precisa ser alguém que não desistiu de aprender, porque quem se permite aprender, se permite evoluir. E quem evolui, inevitavelmente, se transforma. 6. Seu valor não depende dos seus momentos. Marco Aurélio dizia que, ao lançarmos uma pedra para cima ou para baixo, ela ainda continua sendo uma pedra. Não importa a direção, a essência permanece. E com você não é diferente. Você não é apenas os seus melhores momentos, assim como também não se resume aos piores. Nenhum fracasso te define, assim como nenhum sucesso precisa inflar seu valor. Ambos fazem parte da caminhada, mas não precisam comandar sua identidade. É natural sentir orgulho das conquistas, assim como é inevitável se frustrar com os tropeços. Mas existe uma armadilha em acreditar que os aplausos te tornam melhor ou que os erros te tornam menor. Você é maior do que as fases que vive. A vida é feita de ciclos. Existem dias em que tudo se encaixa e outros em que tudo parece desandar. Mas se você se apega demais ao que está acontecendo por fora,
corre o risco de se perder por dentro. Você pode receber reconhecimento hoje e ser criticado amanhã. Pode estar no topo agora e sentir o chão escorregar logo depois. E se sua confiança estiver colada nesses altos e baixos, sua paz sempre dependerá do que não está no seu controle. Mas se ela estiver firmada nos seus princípios, nas escolhas que você faz, mesmo quando ninguém está olhando, aí sim você permanece. Porque não é o que te acontece que define quem você é o que você faz com isso. Seja grato quando a vida te der muito e sereno quando ela te der pouco. Não se deixe levar pela euforia, nem se arrastar pela frustração. Tudo passa, e o que fica é o caráter com que você atravessa cada fase. Lembre-se, o ouro não perde seu valor quando coberto de lama. E você também não deve esquecer seu valor quando a vida te testar. Continue sendo quem é, honesto, íntegro, constante. Seja alguém que não se deslumbra com elogios, nem se desfaz por críticas, que continua firme na própria essência, mesmo quando o mundo muda ao redor. Hoje, escolha se manter inteiro. Decida não se medir por conquistas passageiras, mas pela coragem de continuar sendo você, com simplicidade e verdade em qualquer cenário. 7. Ninguém manda nas suas reações. Só você. Tem dias que tudo parece sair do controle. Você recebe uma notícia ruim, alguém te trata com grosseria, algo dá errado, e a vontade é reagir no impulso, culpar, se desgastar. Mas é nesse momento que mora uma escolha silenciosa. Você pode reagir como sempre ou pode responder de forma diferente. Epicteto dizia: não controlamos o que acontece, mas controlamos como respondemos ao que nos acontece. E essa frase, embora pareça simples, carrega uma das maiores forças que alguém pode desenvolver: o poder de não se entregar ao primeiro impulso. Quando você responde com raiva, entrega sua força. Quando responde com calma, recupera o controle. E isso não significa ser passivo, significa ser estratégico. A vida real cobra equilíbrio, não perfeição. E cada vez que você escolhe a clareza ao invés da reatividade, você está treinando essa força que não grita, mas sustenta. Você não precisa ser refém das circunstâncias. Você pode ser o intervalo entre o impacto e a decisão. Você pode respirar, pausar, pensar com clareza e decidir. Você pode proteger sua paz ao invés de entregá-la na mão dos outros. As pessoas mais fortes não são as que gritam ou vencem discussões, são as que sabem o que merece resposta, o que merece silêncio e o que simplesmente não merece nada. É fácil agir com maturidade quando tudo vai bem. Difícil é manter o eixo quando a vida testa. Mas é exatamente nesses momentos que você se diferencia, porque enquanto a maioria reage por impulso, você aprende a agir por consciência. E quem age com consciência passa a viver com consistência. Essas pessoas não gastam energia tentando controlar o incontrolável. Elas protegem o foco, porque entenderam que onde vai a atenção, vai a vida. Pessoas bem-sucedidas não têm menos problemas, elas só se tornaram mestres em não amplificar aquilo que não podem mudar. Elas filtram, escolhem e se comprometem com aquilo que realmente importa. E você também pode fazer isso, pode ser maior que a irritação do momento. Pode ser mais firme do que o caos ao redor, você pode ser o ponto de estabilidade entre o que te afeta e o que você decide fazer com isso. Não viva no automático. Toda vez que você reage sem pensar, entrega seu poder. Mas toda vez que você escolhe como vai responder, você volta a ser o autor da sua própria história. Se isso tocou em algo que você precisa retomar, escreva nos comentários: hoje escolho responder, não reagir. Porque quando você domina o seu modo de responder, você muda a forma como a vida te atinge e ninguém mais tem o poder de te tirar do centro. 8. Quem se move, vira alvo. Toda vez que você decide mudar,
alguém vai reagir mal. Nem sempre com ataques diretos, mas com piadas sutis, com comentários cheios de ironia ou com aquele olhar que tenta dizer: quem você pensa que é? Mas isso não acontece porque você está errando. Acontece porque sua mudança tira o outro da zona de conforto. E nem todo mundo quer sair de lá. Tem gente que prefere te ver repetindo os mesmos erros, os mesmos hábitos, os mesmos papéis, porque assim tudo continua previsível, fácil, sob controle. Pense em alguém que sempre foi o bonzinho do grupo, alguém que topava tudo, que evitava conflito, que aceitava ser deixado de lado para não incomodar. A vida inteira foi assim. Até que um dia começa a mudar, começa a dizer não, a impor limites, a proteger o próprio tempo e energia. No início, os amigos estranham, dizem: nossa, você está diferente. Alguém reclama: antigamente você era mais legal. Ou simplesmente se afastam, como se ele tivesse feito algo errado. Mas o que mudou não foi o caráter dessa pessoa. O que mudou foi a forma como ela se respeita. Isso incomoda, porque quem sempre se beneficiou da sua ausência de limites, agora vai ter que se adaptar ao seu novo padrão. Agora pense em você. Quantas vezes tentou evoluir e ouviu exatamente esse tipo de reação? Quantas vezes foi julgado não pelo que estava fazendo de errado, mas pelo que começou a fazer certo? Ou quantas vezes a crítica veio justamente de quem você esperava apoio? É sempre assim. Quando você começa a romper com a estagnação, quem está parado se sente ameaçado. Sua coragem vira espelho e nem todo mundo gosta do que vê refletido. Então, em vez de crescer com você, preferem tentar te desacelerar, não por maldade, mas por medo. O crescimento verdadeiro incomoda. Não porque você está se perdendo, mas porque está se tornando alguém novo. Às vezes, você vai ser criticado não por estar errado, mas por ousar sair do lugar. E essa crítica vem disfarçada de brincadeira, de conselho, de preocupação. Mas, no fundo, ela nasce do incômodo de quem ainda não teve coragem de fazer o mesmo. Lembre-se, quem te critica hoje pode te admirar em silêncio amanhã. Por isso, não recue. Não se explique demais. Não tente ser compreendido por quem só está tentando te manter no passado. Continue, mesmo desacreditado, continue, mesmo que zombem das suas escolhas, porque consistência silencia o deboche e o tempo sempre revela quem está construindo algo de verdade. Toda crítica é um sinal de movimento. Quem está parado não incomoda. Mas você não nasceu para se esconder, você nasceu para crescer, e crescer, mesmo com resistência, ainda é melhor do que viver a vida inteira encaixado no que esperavam de você. Se essa lição falou com você, escreva nos comentários: hoje eu sigo em frente, mesmo sem apoio. Porque quem segue firme, mesmo sendo criticado, é exatamente quem um dia será lembrado por ter mudado com coragem, enquanto os outros só assistiam. 9. Construa o seu valor. Você pode conquistar muita coisa na vida: diplomas, elogios, curtidas, reconhecimento. Mas se não aprender a se valorizar por dentro, vai continuar dependendo do aplauso dos outros para se sentir inteiro. E nada é mais frágil do que viver de validação externa, porque o mesmo olhar que hoje te admira, amanhã pode te julgar. A mesma pessoa que te elogia pode discordar de você. E se seu valor depende disso, você vive à mercê do que não controla. Muita gente boa se perde tentando agradar, fala o que não pensa, aceita o que incomoda, reprime o que sente, tudo para manter uma imagem. Mas a verdade é simples: nem todo mundo que te ama vai concordar com você. E tudo bem. Você não precisa ser unanimidade, precisa ser verdadeiro. Precisa fazer o que acredita, agir com coerência e dormir em paz com a própria consciência. Pense assim: um diamante continua sendo valioso, mesmo que ninguém esteja olhando para ele. Seu valor está na essência, não na vitrine.
E com você deve ser igual. Pare de medir seu valor pela reação dos outros. Existem pessoas que vão te aplaudir só enquanto você estiver no papel que elas projetaram para você. Mas no momento em que você sai do roteiro, elas somem. E isso não diz nada sobre o seu valor, só revela o tamanho da limitação delas. Se sustente nas suas atitudes, nas decisões silenciosas que ninguém vê, no respeito que você constrói por si mesmo. Porque o que realmente constrói autoestima não são os elogios, são os momentos em que você sabe que fez o certo, mesmo sem plateia. É isso que te torna forte, é isso que te sustenta quando o mundo estiver em silêncio. Valor não se implora, se constrói. E quanto mais você se sustenta por dentro, menos depende de aprovação por fora. Você vai viver com mais leveza quando parar de tentar ser o que esperam e finalmente começar a ser quem você é. Porque ninguém pode te dar o que só você pode criar, seu próprio valor. 10. Assuma um compromisso com você. Você já percebeu como é fácil se dedicar aos outros e tão difícil manter um compromisso com você mesmo? Você cumpre prazos no trabalho, ajuda quem pede, responde mensagens, mas quando promete cuidar de si, quase sempre adia. Adia o treino, a leitura, a organização, o plano de mudança que você mesmo disse que precisava começar. E isso tem um custo, porque mesmo que ninguém veja, sua mente sente. Ela sente cada vez que você fala algo e não cumpre e comece aos poucos a não acreditar mais na sua própria palavra. E aqui está a verdade que muita gente evita encarar. Toda promessa quebrada enfraquece a confiança. E quando essa confiança é com você, o que se perde não é só motivação, é dignidade. Você diz que vai mudar um hábito, mas volta para o mesmo lugar. Diz que dessa vez é para valer, mas desiste na primeira dificuldade. E começa a carregar aquela sensação silenciosa de vergonha. Vergonha de tentar de novo, de se olhar no espelho e de acreditar que é possível. Mas é possível. Desde que você mude a forma como se trata, desde que leve a sério suas próprias decisões. Comprometa-se com o que você diz para si. Não precisa ser muito, não precisa ser perfeito, só precisa ser firme. Prometa menos, mas honre mais. Porque cada promessa cumprida se transforma em respeito próprio, e é esse respeito que vai sustentar a sua autoestima nos dias difíceis. Autoconfiança não nasce de motivação, ela nasce de consistência, de fazer o que disse que faria, de construir com atos o que as palavras prometeram. Pense nisso como uma ponte entre o que você deseja e o que você vive. Cada passo dado com coerência é uma pedra firme nesse caminho. E quanto mais firme essa ponte, mais inabalável você se torna. Então, se tem algo que você vem adiando, pare agora. Não espere segunda-feira, mês que vem, ou condições ideais. Você não precisa estar pronto, você precisa estar comprometido. Se essa lição falou com você, escreva nos comentários. Hoje é ação, não promessa. Porque esse é o começo de uma nova relação entre você e sua melhor versão. E se esse vídeo fez sentido para você, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.